Igreja, boa noite. Boa noite melhor que esse, né? Boa noite, igreja. Agora sim. Eu estou com vergonha hoje. Eu já vim aqui uma vez, mas eu estou com vergonha. Semana passada, vocês mandaram lá o pastor Samuelson na minha igreja. Jovem, bonito, agradou a igreja. Todo mundo olhava para mim e falava, como ele é jovem, né? Eu falava, eu sou velho, né? E agora eu vim aqui, né? Na igreja de vocês. Aí fiz um esforço. E quebrou o computador em casa. Quebrou o segundo computador em casa. Olha que coisa. Aí eu fui de manhã para a igreja, onde eu, na BVA, e fiz o PowerPoint rapidinho, porque eu não queria chegar aqui sem o PowerPoint. Cheguei aqui, primeira notícia, não tem PowerPoint. Aí eu estava sentado ali, imaginei, se todo mundo virar para lá, né? Aí veio um irmãozinho lá do fundo e falou, olha, tem gente que está depois da tela e tem gente que está lá em cima, ninguém vai ver. Falei, então tá bom, então vai sem, né? Seja o que Deus quiser, né, irmão? Tá bom, vamos sem. Então tá. Primeira coisa que eu quero conversar com vocês é uma coisa que vocês já aprenderam muita coisa de palavra, né? Do que é a Bíblia. Hoje nós escutamos aqui tantas definições do que é a palavra de Deus, né? Eu que fui uma vida inteira de professor, devia ter anotado todas elas, né? Um monte de definições. Mas tem uma que eu quero começar falando dela, né? Está escrito lá no primeiro capítulo, no primeiro versículo do Evangelho de João. Vocês já conhecem, né? O que está escrito naquele versículo? No princípio era... Isso. Essa é uma versão de João Ferreira de Almeida, que foi o primeiro cara que traduziu a Bíblia para a língua portuguesa. Lá em 1600 e pouco, era um padre português que se converteu ao Evangelho e em Portugal não podia ser crente, era morto, né, pela Inquisição. Então ele fugiu de Portugal, foi numa colônia portuguesa lá na Ásia, que chama-se Timor, hoje é um país independente. E lá ele fez a tradução. E como a palavra original é a palavra se fez carne e habitou entre nós, ele, na língua portuguesa, a palavra é feminino. E como o João Ferreira de Almeida era um português machista, ele botou o verbo porque é masculino. Mas a palavra, o que está aí, no original, é a palavra. A palavra se fez carne e habitou entre nós. A palavra se fez carne, né? E quem é essa palavra? É? Não, mais forte. Essa palavra é quem? Jesus. Então, isso aqui é Jesus. Sim ou não? O cristianismo é um relacionamento pessoal com Jesus Cristo. Portanto, é um relacionamento pessoal com quem? Com a palavra de Deus. Porque a palavra é Cristo. A palavra se fez carne e habitou entre nós, não é isso? No princípio era a palavra veio com Deus de Deus, não é isso? A palavra era Deus. Bom, é uma boa palavra para o testemunho de Jeová, né? Que acha que Jesus não é Deus. Os espíritas também não acham. Então, presta bem atenção nisso. Nós vamos falar da palavra. A palavra é Cristo. Muito bem. Como anda a nossa igreja nesses dias em que o pastor João está aqui, junto de vocês? Estou passando muito rápido. Vamos lá. Então aí, como está a nossa igreja no Brasil hoje? Nós recebemos esses dias, alguns dias atrás, eu não me recordo exatamente quantos, foi empossado lá em Brasília mais um ministro do Supremo Tribunal. Não é isso ou não? Todo mundo viu isso? Viu? Ele é um pastor presbiteriano. Não interessa que denominação que ele é. Placa de igreja nunca salvou e nunca vai salvar ninguém, certo? Ele era um pastor de Deus, um homem de Deus, e está lá no ministério. E ele deu esse número que eu não tinha. Eu não tinha esse número. Até então, para mim, a minha estatística era menor do que está escrito lá. O que está escrito lá? Que nós somos 40% da população brasileira. Se a população brasileira é de 210 milhões de habitantes, isso significa que nós somos 84 milhões de evangélicos. De várias denominações, né? É muita gente. 84 milhões de evangélicos é muita gente, né? E aí eu pergunto assim, e por que nós, esse número grande, quase metade, por que nós não botamos esse país de cabeça para baixo?
Por que a gente não muda? 40% tem uma força grande de mudança. Porque a igreja evangélica brasileira, da qual eu faço parte, tem 4.000 quilômetros de extensão, mais 2 centímetros de profundidade. Entende isso? Falta um monte de coisa. Falta profundidade. Falta maturidade. E olha, curto e grosso, falta a Bíblia. Falta a Bíblia. Falta a Bíblia. Eu tenho um amigo, pastor, amigo meu, fizemos mestrado juntos, chama-se Vanderlei Gianastácio. Ele fez um trabalho maravilhoso. O Vanderlei, que é um compridão, grandão, né? O Vanderlei, ele fez um trabalho assistindo 1.000 cultos, 1.000. 1.000 é bastante, hein? 1.000 cultos numa dessas igrejas, mega igrejas, hiper igrejas neopentecostais. Ele foi na maior de todas, você já sabe qual é. E ele foi nessa igreja, em várias delas, e assistiu a 1.000 cultos e anotou as pregações. Só essa paciência já deve dar um título de doutor para o cara. Imagina o cara ir 1.000 vezes numa igreja dessa, certo? 1.000 sermões, só 3 foi falado o nome de Jesus. Ou seja, 0,3%. 0,3% de tudo que ele assistiu falou de Jesus. 997 não falou nem a palavra Jesus. Então eu fico pensando, meus irmãos, que igreja é essa? São evangélicos como nós, não é? Pelo menos são tidos como iguais a nós. São ou não são? Sim, responde para mim, são. Você pode não concordar, mas todo mundo pensa que é, não é? 30% das pessoas que chegam nas igrejas tradicionais hoje, nessa data aqui, 12 de dezembro, 30% de quem chega vem dessas igrejas. Se não servir para nada, serve pelo menos para encher a nossa igreja de gente, né? O cara fica um tempo lá, se toca que não tem Bíblia, ele vai para o lugar onde tem. Ah, não é? Bom, então a igreja evangélica brasileira é uma igreja sem profundidade. A nossa aqui é uma igreja que tem profundidade. Amém. Dá para ver, não precisa só sentar aí, 2 minutos eu já vi, né? Já conheço você, já conheço o Robson e agora conheço o jovem Samuelson, né? Eu tive que ouvir isso. Olha, pastor, ele é tão jovem, né? Só faltava ele completar. E o senhor é tão velho, né? Bom, em relação à igreja brasileira, Deus não está sempre só interessado e apenas interessado no número. Minha igreja é grande. Quantas pessoas tem? 10.000. Quantos já leram Eclesiastes? Ninguém. Eu peguei um livro, por acaso, né? Certo ou não? Deus não está interessado apenas no crescimento numérico da igreja. Deus está interessado em ter um crescimento da igreja saudável. Crescimento da igreja saudável é uma igreja que tem que crescer em qualidade. A nossa igreja brasileira, não é essa nem a BVA, a igreja brasileira está crescendo, se expandindo, sem qualidade. Recentemente tivemos um outro pregador na nossa igreja que nos contou que 80% das igrejas evangélicas visitadas no Brasil não tem mais escola dominical. 80%. Aprende Bíblia aonde? No púlpito. Tá certo. E aí? Sempre no púlpito que você está fora do lugar, não está o pastor Robson, não está o pastor Samuelson, não está o pastor Nils da minha igreja. Quem é que prega a Bíblia, 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 Bíblia? São raros. Não, o cara vai lá, sobe e fala um monte de abobrinha. Vocês já nunca perceberam isso? Ele vai lá, abre a Bíblia, lê o texto, sai do texto e nunca mais volta no texto. É o que a gente vê. Eu fui recentemente num casamento de uma sobrinha e escutei uma pregação assim. E eu falava, meu Deus do céu, durante 11 anos eu fui professor de hermenêutica. Onde esse cara tirou isso do texto? E de lugar nenhum, tirou da cabeça dele. Então a igreja está cheia de gente falando de si
e pouca gente falando da palavra. O que tem que falar aqui em cima é a palavra de Deus. Se ficar marcado que foi João Carlos que falou, está errado. Tem que ficar a palavra de Deus. É isso que tem que marcar. Isso tem que marcar a igreja. É uma revolução, tem que mudar. A nossa igreja brasileira, evangélica, está ruim. Vocês falaram aqui hoje, eu gostei de ouvir porque eu penso assim. Vocês são as Bíblias que o mundo lê. Certo? Tem gente que está aí fora na rua, não está com a Bíblia aberta na fila do banco, na fila do caixa do supermercado. Mas ele olha para você, você tem que ser uma Bíblia viva. E tem uns crentes que, valha-me Deus, hein, irmãos? Fala a verdade, né? Quando eu era mocinho, faz tempo isso, né? Mocinho igual Samuel, sim? Presta atenção, quando eu era mocinho, eu sou casado com uma mulher muito bonita, é verdade, eu vou trazer ela aqui um dia para vocês verem. A Cecília é uma mulher bonita, e eu tinha que explicar, tinha muita gente, meus irmãozinhos ali na igreja, no bairro que eu morava em São Paulo, muitas igrejas pentecostais, o pessoal não cortava o cabelo, naquele tempo, né? Não punha brinco, não pintava o rosto e tal, e aí eles chegavam para mim e falavam, doutor, o senhor é crente? Eu falei, sou. E a irmã, que a esposa do irmão é crente? Tem foto dela aí? Tem. Eu mostrava e falava assim, mas ela é tão bonita, porque tinha que ser feia para ser mulher de crente? Então eu tinha que explicar que eu era crente, né? Mas a minha mulher era bonita. Hoje o negócio piorou. Eu tenho que explicar que eu sou crente, pastor e não sou ladrão. Não fico só pedindo dinheiro. Sim, vocês entendem isso? Piorou, a imagem nossa piorou. Quem tem que mudar isso? Você e eu. Você tem que ser uma Bíblia viva, irmão. Alguém tem que olhar para a sua cara e falar, tem cara de Bíblia. Igual aquele menino bonitinho que estava aqui na frente, que ele era uma Bíblia. Nós temos que ser isso aí. A sua atitude precisa falar. A atitude da igreja brasileira não fala. Não, fala assim, professor. Eu vejo no YouTube. Vamos ver outro exemplo? Bacana, que está cheio de crente. A bancada evangélica. Não tem um que presta, desculpa. Deus me perdoa, já falei. Não é para falar de política no púlpito. Não salva um. Eu me lembro de uma época lá para trás, quem tem cabelinho branco aqui, aquele irmão, outro que aquele ali é careca, não tem cabelo. Mas tem uns irmãos aqui, lá no fundo, de cabelo branco que nem eu, não tem? Então, nós lembramos dos anões. Você lembra dos anões que o cara ganhou 5 vezes na loteria esportiva em primeiro lugar? Não é possível, né? Os anões, daqueles anões que levaram uma grana preta, que já era naquele tempo, já era assim, tinha 29 anões ladrão. O maior ladrão era Batista. E os outros 28 eram da Assembleia de Deus. Pode ser isso? Tudo crente, gente. Não é? Então, que imagem que nós estamos passando? Você e eu, não estou falando dos outros, não, agora estou falando de nós aqui. Que imagem é essa? Que profundidade é essa? Que conhecimento de Cristo está sendo propagado? Se você não tem Bíblia em lugar nenhum, 80% das igrejas sem escola dominical. Há 2 domingos atrás, foi reinaugurada uma congregação da nossa igreja, que é lá em Guarajuba, com o pastor Paulo Moreno. É uma pessoa muito querida, muito amada, né? E foi para um lugar, espaço maior, espaço que cabe 250 pessoas. Já está uma igrejona, já fica como é que tá? Fica emancipada, né? Eu estava lá com o Paulo e tal, conversando com ele, batendo papo, e vai daqui, e vai de lá, e conversa daqui e tal. E aí, um irmão se levantou e falou, pastor João, eu posso fazer um convite para o senhor? Eu mando a passagem. Eu falei, pode, irmão, por quê? Com o maior prazer, eu vou sim. Para falar de Jesus, eu vou onde o senhor quiser. Ele falou, eu sou de Betim, eu sou pastor lá em Betim, eu sou co-pastor de uma igreja que já está há 15 anos sem escola dominical. E nós estamos agora fazendo uma assembleia para ver se volta ou não. Eu queria que o senhor fosse lá falar a favor da escola dominical. Tem cabimento isso? Tem. Foi domingo retrasado. Então chegou nesse ponto. As igrejas não têm mais palavra, não tem mais ensino. Os irmãos não conhecem mais. Eu sou antigo. Hoje eu vejo minha filha, minha esposa, fala assim, Mateus 5, ela pá, aqui no celular e olha o Mateus. Eu preciso procurar na minha Bíblia. Né? Eu já estou bem escolado na minha Bíblia, eu abro quase sempre em cima. Mas
Eu sou do tempo que a gente falava assim: irmãos, quantos trouxeram a espada? Levanta aí. Quem é desse tempo? Eu sou desse tempo, né? Não tem mais isso aí. A espada é eletrônica agora, né? Concorda comigo? Tudo bem, tá bom. Que bom que seja, né? Que legal que seja assim. Mas tem que ter palavra de Deus. Tem que ter Bíblia. Pastor, eu trabalho lá no centro de Salvador. O irmão daqui vai falar: eu pego um trânsito danado nessa paralela aqui, eu não posso estudar a Bíblia de manhã, não tem horário. Eu já saio daqui, levo 40 minutos no trânsito. E mais 40 para voltar. Fora que eu trabalho lá. Escuta, tem rádio no teu carro? Tem aplicativo? Põe uma Bíblia lá, vai ouvindo, irmão. Eu sou do tempo que tinha CD, disquete, CD. Hoje não tem mais nada disso. Tu baixa um aplicativo, tem a Bíblia na hora ali. Não é assim? Então não ouve porque não quer. Não estuda porque não quer. Quanto tempo você gasta lendo a Bíblia? Fala para mim. Eu tenho vergonha. Eu tenho vergonha. Eu estava sexta-feira, hoje é domingo, né? Sexta-feira num churrasco de pastores, uma festa de pastor do final de ano. Nós somos 10, com 2 jubilados, são 12. E aí, um pastor lá ofereceu um churrasco, nós fomos na casa dele, e eu estava conversando com o pastor Niles, é um pastor velhinho da minha igreja, está jubilado já. Pastor Niles, sim, esse ano aqui, quantas vezes o senhor leu a Bíblia esse ano? Até o ano passado o senhor estava lendo 4 vezes por ano. Eu leio uma e olhe lá, né? Mas eu li 4 vezes. Ele falou: não, irmão João, eu agora leio fazer uma coisa diferente. Falei: e o que o senhor fez, pastor? Ele falou: eu li o Novo Testamento inteiro em janeiro e fevereiro. Sobraram 10 meses e eu li 10 vezes o Novo Testamento. Ele leu o Velho Testamento inteiro em janeiro e fevereiro. De março a dezembro, ele leu o Novo Testamento 10 vezes. Glória a Deus, está certo, aleluia, glória a Deus. Mas pensa bem, e nós? Quando é que você vai se tocar disso aí? Vai ter que o pastor Robson abrir a cabeça tua, fazer uma cranotomia, enfiar a Bíblia lá dentro? Não tem isso, irmão. Não tem dom de você ter uma revelação e a Bíblia inteira cair na tua cabeça. Se vocês me permitem, não fiquem assustados nem envergonhados, peça ao Espírito Santo dom de bumbum na cadeira para você sentar e ler. Senta e lê. Senta e estuda. Eu fui muito abençoado por o meu sogro, que foi um pastor presbiteriano. E meu sogro dizia o seguinte: para cada minuto que você pregar, meu filho, tem que ler 1 hora de palavra. A igreja brasileira não está mais fazendo isso. Nós temos extensão, mas não temos profundidade. Nós temos movimento, mas não temos quebrantamento de coração. Nós temos muitas palavras de homens, mas pouca palavra de Deus. Feliz é a nossa igreja aqui que não é assim, né? Falta palavra, falta Bíblia. Aonde? Falta a Bíblia na pregação. Falta a Bíblia na escola bíblica dominical quando ela tem. Falta a Bíblia no aconselhamento. Ah, não, pastor, aconselhamento não. Isso é coisa antiga. Aconselhamento é só de psicologia. Psicologia moderna, psicologia de pastor cristão, psicologia de psicólogo crente. Legal, é uma ciência. Eu não posso negar a ciência. Eu sou médico há 45 anos. Fui professor universitário em São Paulo 36 anos. Então eu não posso negar nada da ciência, é uma maravilha. Agora, a psicologia é uma ciência maravilhosa que nasceu no meados do século XIX, 1860 uns quebrado, com um homem chamado Sigmund Freud. De lá para cá vem a psicologia. Como é que aconselhava antes quando não tinha? Ninguém aconselhava? Então a igreja passou 1850 anos sem aconselhar ninguém? Não, aconselhava e muito aconselhado, porque o aconselhamento é bíblico. Então precisa ter dentro do aconselhamento, precisa ter dentro do seu dia a dia, precisa ter em todos os momentos da sua vida, precisa ver na vida da liderança. A gente tem que olhar para a cara do Robson e do Samuelson e falar: tem Bíblia nessa vida, tem Jesus nessa vida. É isso que interessa. Amém? Eu vejo isso neles. Então vocês têm que ver também, e tem que se espelhar nisso, tem que ser igual. O apóstolo Paulo falava: sede meus imitadores,
como eu sou de Cristo. E que Cristo é o quê? A palavra. É Deus e é a palavra. Precisa de ter palavra na vida de cada um de vocês. E na minha para começar. Tá certo? Na minha para começar. Eu não estou aqui de cima falando, só estou mais alto, porque eu vim aqui. Se eu tivesse me posto aí, eu estava no mesmo nível do que vocês. Ainda tem um grupo mais alto que eu lá em cima, né? Muitos líderes buscam o que dá certo, e não aquilo que é certo. Eu me lembro de uma vez, de uma conversa que eu tive com um pastor de uma dessas mega igrejas. Ele me convidou para assistir um culto porque eu tinha operado esse pastor. Tinha um problema aqui no finalzinho da coluna, eu operei, ele me convidou para ver o culto. Nada de Cristo, nada de Jesus e tal. Eu falei, irmão, mas que negócio é esse? Você falou, você viu quantos membros estavam na igreja? Mais de 5.000. Né? Você viu a arrecadação, quanto foi? Eu falei, não estava contando, estava só olhando. Ele falou, como é que eu vou saber quanto deu da arrecadação? Quem conta isso é os diáconos, não sei. Ele falou, mas você está fazendo o que não está certo. Ele falou, mas dá certo. Ué, dá certo o quê? A função da igreja é arrecadar dinheiro. É uma delas, né? O dízimo faz parte do culto. O apóstolo Paulo colocou o dízimo dentro do culto. Como tem louvor, como tem oração, como tem leitura bíblica, como tem pregação da palavra, tem dízimo e oferta. Isso faz parte do culto. Mas o culto é só isso? Não. Fora quando vende, né? Fica mercadejando, fica comercializando as coisas de Jesus Cristo. O irmão, isso eu escutei num sábado, meio-dia, na televisão. O irmão quer uma bênção espiritual, ore. O irmão precisa de uma bênção material, doe. Onde está isso escrito na Bíblia? Eu já virei a Bíblia de ponta cabeça. Eu não consigo ver isso aí. Se algum irmão aí tem uma exegese, uma hermenêutica melhor do que a minha, deve ter gente que tem. Olha, me explica, porque eu não achei isso. No Novo Testamento tem 282 orações, eu já tive a paciência de contar. Só 2 pede coisa material. É as 2 vezes que tem Pai Nosso, pede o pão. Pai Nosso que está no céu, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Mas o pão nosso aí é o teu alimento espiritual. Então, nas outras 290 vezes, não tem nada de pedido material. Então, eu exijo, Senhor, eu quero. Está cheio disso aí nas igrejas, não está? Está ou não está? Ih, mas que está fraco, está ou não está? Tá. E quem é Senhor? É você ou é Deus? Você exige, agora eu quero isso aí. Eu quero, o Senhor me pôs de cabeça e não de cauda. Já escutei isso umas 40 vezes, irmão. Irmão, Ele é o Senhor, eu preciso pedir. Cabe a Deus falar sim ou não. É tudo que eu quero que Deus me dá? Não. Lá na frente, quando eu chegar lá na eternidade, que para mim não está muito longe, quando eu chegar lá na frente, meus irmãos, quando chegar a minha vez, aí é que eu vou ver quantas coisas que Deus me disse não, que foi maravilhoso e me salvou de tanta situação difícil na vida. O apóstolo Paulo, eu não sei se teve algum ser humano na face da terra, até onde eu consigo ler, até onde eu já vi, até onde eu já estudei, que foi mais próximo de Deus do que esse homem. A única pessoa que eu me lembro na minha leitura, nos meus ensinamentos, na minha vivência, de ter ido para o céu e voltado, né? Enoque foi e não voltou, foi arrebatado, sumiu, certo? Elias foi, tchau, nunca mais ninguém viu. Paulo foi e voltou. É onde que está escrito isso na Bíblia? Vocês não lembram disso? Conheço um homem, não sei se em espírito ou se no próprio corpo, foi elevado ao terceiro céu e viu coisas que não é lícito ao homem contar. Quem é esse cara? Quem é que foi e voltou? Foi Paulo. Então, amados irmãos, esse homem tinha uma doença que jogava ele no chão, que o transformava numa figura horrível. A medicina não sabe o que é isso. A gente imagina, mas não sabe. Certo? Ele pediu 3 vezes para que Deus o curasse. A resposta foi não. Não e não. A minha graça te basta, porque meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então, que história é essa de ficar pedindo e mandando Deus fazer as coisas? Eu peço muitas coisas a Deus. Todo dia. Todo dia. Eu aprendi com a minha esposa, novinho, namorava uma moça crente, que era minha esposa. Eu não era, eu fui convertido depois. Ela foi não sei se vocês usam essa palavra aqui, ela é minha mãe em Cristo, né? Ela que me levou para Jesus, né? Muito bem. Ela me ensinou a orar para pedir vaga no estacionamento, ver se tem cabimento. Eu aprendi com ela. E a vaga aparecia.
mas a gente estava pedindo. Então, irmão, é para pedir mesmo, mas sabendo quem é o Senhor, sabendo o que a palavra diz, o que a palavra, qual é a base da palavra disso aí, né? Nem todo crescimento na igreja é resultado da ação do Espírito Santo. A igreja vai lá, promete todas as curas, todos os aleijados vão sair andando, todo mundo vai ficar curado, você vai ficar rico, você precisa de um emprego, amanhã de manhã está na tua casa. Para com isso, irmão. Então vai buscar o quê? A resolução de uma situação social. Ninguém foi lá crescer pelo Espírito Santo. Um ou outro foi, esse é salvo. Apesar de tudo as besteiras que foi falada lá. Porque convence é o Espírito Santo, ou não é? Ou é a linda palavra do João Carlos, do Robson, do Samuelson? Não. Quem convence do juízo do pecado é Deus, é o Espírito Santo. Ele que salva. Eu me lembro de um momento, deixa eu contar essa história aqui. Eu sou muito tagarela. O meu casamento dá certo porque o meu pecado é, meu Deus, porque eu falei. O da minha mulher é, ai, porque eu não falei. Aí dá certo, né? Por isso que eu vou falando, eu vou lembrando as coisas e vou falando. Ninguém mandou não ter o PowerPoint, era para ficar só no PowerPoint. Então, ó, um dia na minha igreja, eu tinha um cunhado japonês, vinha daquela cultura japonesa, e a filha dele, filha de pastor, minha cunhada, minha esposa, outro irmão, todo mundo na igreja, e o raio do cara não se convertia. Aí, um dia eu convidei ele para ir na minha igreja em São Paulo. Era uma igreja meio, não era batistona, era meio baticostal, assim, meio batista, meio pentecostal, né? Então, ela foi lá na igreja baticostal, onde eu estava. E trouxeram um tal de um pregador chileno, né? Posso falar o nome porque não é antiético, chamava Dario Salas. Esse cara entrou lá na frente e nesse dia o Márcio foi. Falei, quem sabe o cara vai, faz um daqueles sermões bem batista, com apelo no fim, tudo, aí me converter, meu cunhado, está na hora, né? E o cara começou, a distância da Terra até a Lua, não sei quantos mil quilômetros, tem tantas mil estrelas que Deus criou, e tem quantos bilhões de galáxias, e a pregação era isso aí, parecia um livro de geografia, e o cara ia falando, tal, e o meu cunhado se converteu. Espírito Santo de Deus, né? Espírito Santo de Deus. Vai fazer o quê? É assim que é, né? Nem todo crescimento significa salvação de vida, né? Tem muita gente que vai para um lugar desse e depois sai e vai procurar uma igreja para aceitar Jesus, para entender o que é a palavra, para entender que Deus é triuno, para entender que Deus é gracioso, que Deus é maravilhoso, que Ele perdoa, né? Precisa escutar a Bíblia para ter isso. Nem todo crescimento promove a glória de Deus. Tem gente que é crente, crentão, né? Daqueles crentão, tá não sei quantos anos na igreja, fala assim, eu perdoo, mas não esqueço. Que raio de crente é esse aí, me fala? Outro empresário tem um negócio, fala assim, olha, eu não faço negócio com irmãos porque é um problema. Não é verdade? Não quero trabalhar com crentes. Trabalhar com quem? Com macumbeiro? É isso que você quer trabalhar? Com espírita? É isso que você quer? Crente não presta, aí os outros prestam. Então, as coisas que a gente escuta, irmão. Que testemunho dá um cara desse? Para pensar um pouco. Na confusão. Tem uns crentes que são atrapalhados mesmo, confusos. Mas é todo mundo assim. Não é uma marca só de crente. É ou não é? Então, por que o pessoal fala isso? Nós jogamos contra o nosso próprio time. Que negócio é esse? A igreja saudável é uma igreja que ora, que tem quebrantamento, arrependimento, que chora, né? Uma igreja que tem palavra pregada daqui de cima, vivida aí embaixo, vivida na escola bíblica dominical, vivida no cafezinho, vivida na carona que os irmãos dão para os outros aqui na igreja, e cheia do poder do Espírito Santo. Essa é a igreja de Deus. Não sei que placa que tem lá na frente, mas é essa daí. Sim ou não? Ou tem que ser igreja, não sei, blá, 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 blá. É isso que tem que ser? Não é. Não é. A igreja tem que ser a igreja do lugar da palavra de Deus, como vocês falaram aqui, como o pastor Robson abriu o culto falando isso. Todas as vezes que eu sou professor de história da igreja, a minha área de estudo é essa daí. Todas as vezes que a igreja fez sucesso nesses 21 séculos que ela existe,
Sempre, desde o comecinho até o dia de hoje, todas as vezes que a igreja fez um sucesso tremendo que influenciou a sociedade, ela tinha duas características. Primeira, ela era cheia da palavra. Segunda, ela era totalmente diferente do mundo. A igreja de hoje é diferente do mundo? Não. Tem igrejas que eu já fui pregar, eu já fui convidado, já fui assistir, que chega aqui em cima, em vez de louvor, você tem um show gospel. Um show gospel. Numa igreja dessas da vida aí que eu estava pregando, fui dar aula uma semana, uma banda maravilhosa, cheia de sons, eu ali, não tenho nada contra isso, eu sou músico, eu adoro música, toco, gosto, né? Mas numa dessas igrejas, eu perguntei para o pastor, pastor fulano, todos esses moços que o senhor tem aqui frequentam firme a escola dominical? Ele falou, nenhum deles. Vem aqui, toca e vai embora. O que é isso? Que testemunho a gente está dando? Que testemunho tua vida dá? No teu serviço, no teu trabalho? Não, peraí, eu não sou pastor, nem estou... querido, teve um homem na história da igreja, ainda ficando nesse tema, que viveu do ano de 354 até o ano de 430, quer dizer, do século 4 para o 5. Chama-se Agostinho. Os católicos gostam muito de chamar de Santo Agostinho. Pode chamar de santo também, não tem problema nenhum. Ele escreveu mais de 120 livros. Ele tem uma obra maior que a de Shakespeare. Foi um grande homem de Deus. Esse homem de Deus dizia o seguinte, olha, irmão, irmã, prega. Prega sempre. Prega em qualquer lugar. Prega sempre. E se precisar, você fala. Ué, como assim? Como é que vai pregar sem falar? Não sei, ele pregava. Ele pregava sem falar. A vida dele falava. A vida dele falava. A vida dele falava. Há algum tempo atrás, eu não me recordo agora exatamente o mês, mas eu vou me lembrar ainda. Eu fui a João Pessoa, capital da Paraíba, aqui para cima. Uma cidade bonita, cidade verde, cheia de árvores, muito bonita. Fui num culto só de pastores. Eu fui nesse culto. Eu e mais um fomos representando a nossa igreja. Um culto só de pastores. E aí um pastor de lá, um pastor batistão, consagrado, tinha mais de 40 anos de ministério e tal. Aí, na casa dele, ele recebeu um dos pastores que iriam falar naquele dia, e foi a pessoa que eu amo apaixonadamente, até quando ele viveu, e foi o Russell Shedd, foi um professor na minha formação pastoral. E muitos seminaristas, tinha uns 20 ou 30 seminaristas daquela igreja, primeira igreja batista de João Pessoa, que foram na casa do pastor. E chegaram na casa do pastor e falaram, nossa, pastor fulano, como o senhor está bonito, que gravata, combina exatamente até com a meia do sapato, o terno do senhor é impecável, a sua camisa, que capricho que a sua esposa deve ter, olha a sua elegância, o senhor está sempre assim, cada domingo o senhor está diferente, o senhor é bem vestido, cheiroso, agradável. Aí virou para o cara que estava ao lado dele, na casa dele, que era um convidado, que era o professor Shedd, né? Com a camisa amarrotada, um terno despelengado, eu nunca vi ele tirar aquele paletó, fui aluno dele, mais de 8 anos, ele só tinha um paletó, ainda mal passado, né? Um paletó meio torto e tal. E um velho já, mais velho que eu. E aí os alunos viraram para ele, os seminários, e falaram assim, pastor Shedd, como o senhor se parece com Cristo? Aquele homem foi para o culto e começou a chorar no púlpito. E falou, eu não quero ser o pastor mais elegante, mais bem vestido, mais arrumado. Eu quero ser que nem ele. Eu quero me parecer com Cristo. E você? Essa história é real, a história do meu querido velhinho Shedd, né?
A palavra de Deus é uma semente preciosa. Vocês se lembram daquele texto de Mateus, se eu me falha a memória, 13, de 1 a 22 ou 23, que fala da parábola do semeador? Saiu o semeador a semear e jogou para a semente. O que é a semente que ele jogou? É a palavra. Se você não tem palavra, você não semeia. Se você não semeia, não colhe. Algumas vai cair no solo infértil, outras o sol escaldante vai queimar, né? Outras vai cair no meio das pedras, dos espinhos, mas alguma vai germinar. Se você não semear, não é você que tem que fazer crescer. Quem dá o crescimento é o Espírito Santo de Deus. Quem colhe pode ser outra pessoa, mas você semeou. Agora, se você não tem semente, vai semear o quê? Tu sai para semear com a mão vazia? Vai plantar o quê? Nada. Então tem que ter palavra, irmão. Tem que ter conhecimento de palavra. Tem que abrir a boca e bumba, vem palavra. Vem palavra, vem palavra, vem palavra. Precisa vir. A igreja não tem isso mais. Eu estou vendo acabar. Sabe, a gente ter uma certa idade tem um monte de desvantagem. Você fica cansado, não dá mais para jogar bola, como eu jogava quando era moço, né? Não dá, tem um monte de coisa que não dá para fazer mais. E outras mais. Mas tem uma coisa que eu olho para trás e falo, eu estou vendo a coisa piorando. Está crescendo, mas não está crescendo com qualidade. Precisa ter Bíblia, precisa ter apego à palavra, precisa ter amor à palavra. A palavra é Jesus. Nós começamos aqui falando que a palavra é Cristo. A palavra se fez carne. A palavra é Jesus. A Bíblia é Jesus, irmãos. Ele fala com você. Precisa entender isso de uma vez por todas. Não adianta. Eu estou na igreja tal, e daí? Eu estou não sei quantos anos do evangelho, não mudou nada. Que raio de transformação é essa? Voltando à igreja, então, quando a igreja foi igual ao mundo, ela não fez sucesso. Quando a igreja não teve palavra, ela não teve sucesso. E quando ela teve sucesso? A igreja primitiva era muito bem sucedida. Se vocês lerem lá o livro de Atos dos Apóstolos, vocês vão ler que ela é muito bem sucedida. Especialmente quando chega no capítulo 2, depois noutra hora você confere, versículo 42, ele fala, e eles estavam juntos. E aí começa a falar o que eles faziam. E a primeira coisa que eles falam, e não está posto ali por acaso, a ordem do que está escrito ali não é ao acaso, é orientada pelo Espírito Santo. A primeira coisa que Lucas escreveu ali foi qual? Perseveravam na doutrina dos apóstolos, vírgula, na comunhão, no partir do pão, na oração, tinham tudo em comum, mas a primeira coisa era a palavra. Não está por acaso no primeiro lugar aí. Por que Lucas não inverteu? Perseveravam na oração, na expulsão de demônios, não sei o quê. Não, Lucas pôs em primeiro lugar, eles perseveravam na palavra. Conheciam a doutrina dos apóstolos. Isso é primordial. Uma igreja que fez sucesso. Em 50, 60 anos, ela chegou em Roma. Ela se tornou, 2 séculos depois, a religião do Império Romano, que a perseguiu, que matou, que morreu muita gente cristã no começo. No ano 300 e pouco, o Império Romano era cristão. Começou com 12 caras pregando, ou 15, ou 20, que seja. A igreja fez sucesso. Na Idade Média, a igreja esqueceu a Bíblia. Ficou uma desgraça. Deu tudo para trás. Maria ficou corredentora, confissão auricular, né? Varendo relíquia, tinha igreja que tinha o dedo do pé de São João, outra tinha o fio do cabelo de Santo Antônio, né? Outra tinha um pedaço da cruz de Cristo, tinha tanto pedaço que se fizesse, pegasse todos os pedaços, dava uma ponte daqui na África, de tanto que tinha de madeira. E aí estragou tudo. Aí chega outra vez um período lá, 1500, descoberta do Brasil. Aparece um monte de gente naquela época que fala, está tudo errado, vamos começar de novo, vamos reformar isso aí outra vez. Reforma protestante. Martinho Lutero, Zwinglio, João Calvino, são nomes que vocês não conhecem, vão ler, vão estudar, alguns já conhecem bem. Então, Lutero, Zwinglio, Calvino, Menon Simons, John Knox, um monte de reformadores. O que eles fizeram? Eles resumiram tudo em 5 afirmações. Na língua latina são 5 solas. Sola Scriptura, só a palavra, é a primeira delas. Olha que coisa. A palavra, por que o cara não pôs outra coisa no primeiro lugar? Botou a palavra, porque a palavra é primeiro. Sola Scriptura, sola fide, somente a fé, sola gracia, só a graça, solo Cristo, só Cristo,
e só lhe deu glória, só glória a Deus. Então, a reforma é isso. Se você pegar a reforma e fazer, vamos fazer um resumão. O resumão é essas 5 coisas. Mas ela começa com qual primeira? Qual é a primeira? Somente a Escritura. Ela é base de tudo, ela é o alicerce de tudo, ela é a nossa regra de fé e prática, ela que julga nossas questões religiosas, ela que é o nosso balizamento, ela que nos mostra o norte, é por ela que nós devemos andar, é nela que nós temos que ser, ela é lâmpada para os nossos pés, como falou o pastor Robson hoje. Lâmpada para os meus pés é a sua palavra, e luz para o meu caminho, ilumina você quando está difícil as coisas. E hoje em dia tem muito momento que as coisas estão difíceis. O que ilumina? A Bíblia. Se você conhece a palavra, você sabe o caminho que é para seguir. Nas mais diferentes situações. A igreja fez sucesso, a igreja da Reforma. Por quê? Porque tinha palavra. No século seguinte, apareceu um grupo de várias igrejas. Uns eram batistas, outros eram anglicanos, outros eram presbiterianos, outros eram não sei que lá. E esse grupo de pessoas, muito especial, chamavam-se os puritanos. Eles passaram 100 anos, presta atenção no que eu estou falando, 100 anos avivados pelo Espírito Santo. 100 anos avivados. Eles eram craques em quê? Palavra. Pregavam palavra. Ensinavam palavra. Viviam a palavra. Tinham erros, um monte, que nem nós. Mas eram gente da palavra. A igreja assim, olha, fizeram uma literatura incrível. Eu devo mais a esses livros desses caras do que qualquer outro autor que eu já li na minha vida. Eu tenho 45 anos de medicina, eu não sou uma pessoa que me alheia fortuna. Eu tenho uma casa, um carro e uma poupança para... Eu fui pai velho, né? Tenho 2 filhas, voltando à minha história aqui, eu tenho uma filha de 40, outra de 44, estão lá na outra América, são missionárias, né? E tem uma de 19 que está estudando para ser missionária, a Raquel. Essa veio quando eu tinha 50, ninguém mandou ter filho velho. Ela veio quando eu tinha 50 anos. Você parece meio Abrão. O Abrão teve com 100, eu tive com 50, certo? Então presta atenção. Tem que fazer uma poupança para essa filha, porque se amanhã eu bato com a bota, essa filha tem que estar amparada para se formar, para ter uma vida. Então eu penso nisso, isso que eu tenho de material. Mas eu tenho uma biblioteca invejável. Invejável. Gosto disso. Pensem nisso, invistam nisso, invistam nisso. Quando meu sogro morreu, eu estava olhando ali, passei e fiquei com os olhos cheios de lágrimas, olhando ali, tem um balcão ali com várias Bíblias abertas, umas em outras línguas e tal. Meu sogro me deu de herança 49 Bíblias em línguas diferentes. Foi a herança que ele me deixou, e uma filha maravilhosa, né? E agora os netinhos, né? O Joãozinho está com 8, o Gabriel com 6. O Gabriel é uma peste. O Gabriel não é fácil. Ele não fica quieto nem dormindo, você acredita? Nem dormindo. É bênção, é uma bênção. Como diz aqui na Bahia, é um moleque pintão, um moleque é um abençoado. Abençoado. Gabriel abençoado. Abençoado. É um outro autor. Então nós falamos do tempo dos reformadores, do tempo dos puritanos. Depois, no século seguinte, teve um grande avivamento. Tinha slide disso aí. No avivamento, apareceram algumas pessoas muito especiais. Jonathan Edwards, né? John Wesley, que foi o pai do metodismo. Depois apareceu George Whitefield, foi um dos maiores pregadores que o mundo já viu, né? E são pessoas do século XVIII, profundos conhecedores de Bíblia, profundos, homens sérios com Deus. Eles eram alunos da Universidade de Oxford, na Inglaterra, quando estavam estudando teologia. E eles fizeram uma coisa chamada Clube Santo, ou seja, um clube que busca santidade de vida. Deus honrou tanto esses homens que fez um avivamento na América do Norte e um avivamento no outro lado, no Oceano Atlântico, que era Escócia, Inglaterra, País de Gales e Irlanda. Por causa desses homens. John Wesley era filho de uma mulher chamada Susanna Wesley. Susanna Wesley ficou viúva muito cedo, com 10 filhos. John Wesley era um desses filhos. No aniversário de 10 anos dele, ganhou o presente. Devia ter um bolo em inglês, né? Sei lá eu do que tinha lá. Mas aí a mãe pediu um presente para ele.
mamãe, qual é o presente que você quer que eu te dê no meu aniversário? Recita Romanos, João. João recitou Romanos. Sabe quantos anos ele tinha? 10. Século XIX, a igreja evangélica avançou pelo mundo inteiro. O evangelho chegou no Brasil. Vocês sabiam disso? Os batistas vieram para cá, aportaram no Rio e foram para São Paulo, certo? Botaram uma igreja lá no interior de São Paulo, uma cidade bonitinha chamada Santa Bárbara do Oeste. Só tem gringo lá. Santa Bárbara, uma cidade chamada Americana, outra Nova Odessa, pertinho de Campinas, daquela região, fizeram a primeira igreja batista, mas era só de gringo. Depois eles falaram, teve um brasileiro que se converteu, se tornou um pastor, esse cara era baiano, né? Tinha que ser baiano, né? Lá no meio de São Paulo, baiano. Aí o que ele fez? Vamos para a Bahia, vamos montar uma igreja lá. Montaram a primeira igreja batista da Bahia, que até um pouco tempo atrás era ali, em frente ao Shopping Guatemi, que agora é Shopping da Bahia. Ali, agora não é mais, né? Agora vendeu por não sei quantos bilhões para aquele pastor do chapéu lá, Valdomiro não sei de quê. Foi uma mala de dinheiro. Bom, enfim. Enfim, foi isso que aconteceu. Então, no século XIX, assim de gente conhecedora de Bíblia, levaram o evangelho para o mundo inteiro. Veio para o Brasil. Vieram os batistas, que eu acabei de falar, com a família William Bugby e a sua esposa Bugby, fizeram escolas no Brasil inteiro. O Colégio Batista Brasileiro, em São Paulo, foi feito por eles. O Colégio Batista Baiano, que veio aqui para Salvador, foi feito por eles. Teve uma briga danada, sabe por onde ele foi parar? Em Jaguaquara. Se vocês quiserem saber onde está o primeiro Colégio Batista da Bahia, vai nessa cidade, Jaguaquara. Pega a BR-101 e desce, você sai lá. Sabia que tem essa cidade com esse nome ou não? Quem conhece? Jaguaquara. Quem sabe o que significa Jaguaquara? Cultura geral, né? Jaguá é onça, quara é toca. É a toca da onça, Jaguaquara. Lá tem o Colégio Batista, porque brigaram aqui. Olha cada coisa. Testemunho de crente. Os crentes quase se mataram, tiraram o colégio daqui e puseram lá. Isso tem, né? Isso tem. Nós temos que cuidar disso. A igreja é você e eu. A igreja não é a igreja lá, não. É você e eu. Nós somos igreja. E por fim, chegou o século XX. Foram raras as pessoas no século XX que se destacam. Esse é um cara profundamente conhecedor de Bíblia, prega a Bíblia, ensina a Bíblia, conhece a Bíblia, fala sobre a Bíblia, influencia o mundo inteiro. Teve pessoas assim. Teve. Vamos dar um exemplo. O John Stott foi o pastor da rainha da Inglaterra. Ele já morreu e a rainha continua velhinha lá, né? O Stott já bateu com as 10 e ela continua lá. John Stott tem mais de 90 livros escritos. Reverendo Martin Lloyd Jones tem uma infinidade de livros escritos. Estão entre os melhores livros que eu li na minha vida. Um deles é Estudos no Sermão do Monte, de Martin Lloyd Jones. Palavra, pregava na Europa toda, todo mundo firme na palavra. Nos anos 60, 70, morreu em 1981. Né? Tem outros mais, mas vamos levar esses dois. Vamos só esses dois, tá bom. John Stott, Martin Lloyd Jones, olha que maravilha. E a Inglaterra hoje? Tem 4% de crente. Lugares em que essas pessoas pregaram, onde Spurgeon pregou no século XIX, foram transformados em boates, em pubs para encher a cara de cerveja e de uísque. A Alemanha, berço da reforma de Martinho Lutero, de Martin Bucer e outros tantos reformadores, tem 5% de crente. O Canadá mandou missionários para o mundo inteiro. Para o mundo inteiro. Sabe quantos por cento tem de crente lá? 8%. Minha filha é missionária lá. 8%. É proibido pregar Cristo. Porque se eu for pregar Cristo na rua, estou dizendo que a minha religião é melhor que a sua. E como é um Estado social democrático, eu não posso fazer isso. Ué, como é que evangeliza? O serviço. Você vai cortar a sua grama? Corta do vizinho. Quando ele te perguntar por que, você fala que você é crente, por isso que você faz isso. Entendeu? Você evangeliza assim, não pode pregar. Não posso falar que a minha religião é melhor. Vem para a minha igreja, que lá é bom. Não pode. O mundo está assim. Está igual à igreja.
as pessoas, muito, não é o caso de vocês, eu estou olhando aqui, a decência impera, graças a Deus. Mas tem gente que vai para a igreja que pensa que está indo para uma festa. Está indo para. Eu não sou a favor de você ir com uma saia até o pé, não pode pôr um batonzinho, se botar um brinco grande é pombagira, nada disso, eu não penso nisso. Né? Pelo amor de Deus. Agora, se for para você me confundir com um cara do mundo, eu prefiro usar batina. Se eu não sirvo para ser um exemplo de pessoa, de crente, de pastor, se eu olhar, bater na minha cara e achar que eu sou um Zé da esquina qualquer, safado, malandro, eu quero usar batina, eu quero usar colarinho clerical. Porque eu não sou igual. Mas isso tem que sair de mim. Não é verdade? A igreja tem que chegar nisso. Como é que ela chega nisso? A palavra de Deus. O Espírito Santo age em você, agindo na palavra de Deus. É assim que ele age. Sabe por quê? Porque foi ele que escreveu. Nós temos aí mais de 40 autores bíblicos, todos eles tiveram como agente inspirador, ou seja, tiveram como coautor o Espírito Santo. Então o Espírito Santo não pode falar uma coisa que não está aqui, senão ele era esquizofrênico, ele fala uma coisa, escreve outra, o cara é esquizo, tem que dar remédio para ele. Né? O Espírito Santo é Deus, Deus não é assim. Então a palavra de Deus é a forma que o Espírito Santo age na tua vida. Ele vem falar coisas no teu ouvido, dá direção, abre porta, fecha a porta, eu não tenho dúvida disso. Dá dons, eu não tenho dúvida disso. Mas é aqui, ó. Tem que estar aqui. Se não está aqui, é profetada, não é profecia. Entendeu? Se não bate com o que está aqui, tem uma pastora aí famosa no Brasil, famosa. Ela, famosa. Falou 3 vezes que Jesus ia voltar. Uma era no campo do Corinthians. Eu queria ir lá para ver, né? Vai voltar na Arena Corinthians. Que arena? Eu fui lá, não vi nada. É um campo de futebol igual aos outros. Então, para com isso, né? Não tem. Jesus disse aqui que não sabe quando vai voltar. Nem o Espírito Santo. Só compete ao Pai saber. Está escrito aqui em Mateus 24. O dia que eu vou voltar, só compete ao Pai. Quando ele falar, eu vou. Está chegando. Nós estamos vendo que os sinais refletem que Jesus está voltando e logo. Mas, agora eu vou me arriscar. Falar, eu e o Robson e o Samuelson, nós vamos na televisão falar que Jesus vai voltar dia tal na Arena Fonte Nova, de helicóptero. Para, irmão, para. Palavra de Deus. A igreja tem que ter palavra de Deus. A Inglaterra não tem mais isso. Eu chorei quando eu fui lá. Chorei igual criança. A Inglaterra não é mais a Inglaterra de Charles Spurgeon, a Inglaterra de Martin Lloyd Jones, a Inglaterra de John Stott, a Inglaterra de Richard Dawkins, o patrono de todos os ateus do mundo. Escreve que Deus é uma loucura. Pode ser um cara desse? A igreja é isso aí. A igreja está faltando. Está faltando, não quero me esticar mais, porque eu já falei muito, né? Então, a igreja atual precisa, vamos terminar? Pregar a palavra, ler a palavra, estudar a palavra, obedecer a palavra e meditar na palavra. Amém? A igreja precisa fazer isso. Pregar a palavra. Hoje foi pregada a palavra aqui, logo que começou o culto. Ler a palavra, estudar a palavra, obedecer a palavra, meditar na palavra, a fim de viver para a glória de Deus. A igreja atual não está fazendo isso. A salvação da igreja evangélica brasileira está na palavra de Deus, na unção do Espírito Santo, na sua leitura com a palavra de Deus. Ajoelha e pede, ora nisso, sim. Leva a sério isso. Leva a sério. Seja um praticante fervoroso da palavra. Não dá. A nossa natureza é para ir contra isso. O espírito milita contra a carne contra o espírito. Então, ajoelha e ora e pede a Deus, Senhor, me faz ser essa pessoa. Me faz ter esse perfil aqui, que nós estamos acabando de falar. Para mim, nunca foi difícil estudar. Eu fiz medicina, uma escola, um negócio tem que estudar a vida inteira. Quando eu fui começar a ser evangélico, a tentar para o evangelho, depois ficou convertido pela graça, eu já estava careca de estudar. Então, para mim, foi fácil eu catar um monte de coisa e ler. Mas foi difícil ser um homem de oração.
Foi difícil de ser um homem que busca a santidade. Foi difícil de ser, na minha vida, aquilo que Cristo foi aqui na terra. Tem sido uma luta, né? Ser um marido de acordo com o que Deus fala. Lá no capítulo de Efésios, os irmãos conhecem melhor do que eu, que fala: mulher, seja submissa ao vosso marido em amor. E o marido, amai a vossas mulheres como Cristo amou a sua igreja. Antes, santificou-a por meio da palavra. Quer dizer, quando eu abrir a boca, eu tenho que santificar a minha esposa. Quando a igreja for assim, os outros 60% vão virar crente. Amém? Então, obrigado por me ouvir. Deus abençoe a cada um de vocês.